Fala pessoal do canal Educação Física Útil, eu me chamo professora Érica Herculino e hoje trouxe para vocês os conteúdos dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, na Educação Física Escolar. Sejam muito bem-vindos ao canal, não deixe de se inscrever, deixar seu like e vamos comigo estudar mais um conteúdo. Então, a princípio, os PCNs ele traz os objetivos gerais do ensino fundamental. Tem os objetivos gerais do ensino fundamental para a disciplina de educação física e este para o ensino fundamental de forma geral para todas as disciplinas, ok? Então, ele diz que como objetivo é compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. Também posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de medir conflitos e de tomar decisões coletivas. Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país. Também é objetivo conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, desenvolver o conhecimento ajustando de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetivas, físicas, cognitivas, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social. Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis, utilizar as diferentes linguagens verbal, matemática e gráfica, plástica e corporal, saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos e questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los. Nos PCNs, ele começa com a caracterização da área de educação física, contando um breve histórico da educação física, onde no século passado a educação física esteve estreitamente vinculada às instituições militares e à classe médica. Logo depois, no ano de 1851, foi feita a reforma Couto-Ferraz, a qual tornou obrigatória a educação física nas escolas do município da Corte. Depois, em 1882, Rui Barbosa deu seu parecer sobre o projeto 224, Reforma Leôncio de Carvalho, no qual defendeu a inclusão da ginástica nas escolas e a equiparação dos professores de ginástica aos das outras disciplinas. Logo depois também sofreu forte influência do movimento escola novista e apenas em 1937, na elaboração da Constituição, é que se fez a primeira referência explícita à educação física em textos constitucionais federais. Logo depois veio a LDB de 1961, onde houve um amplo debate sobre o sistema de ensino brasileiro e nesta lei ficou determinada a obrigatoriedade da educação física para o ensino primário e médio. Depois, após 1964, a educação de modo geral sofreu as influências tecnicistas e o ensino era visto como mão de obra qualificada. Na década de 70, a educação física ganhou mais uma vez funções importantes para a manutenção, ordem e progresso. O governo investiu em função de diretrizes pautadas no nacionalismo. E na década de 80, os efeitos deste modelo começou a ser contestado. É nesta época que começam a surgir as novas tendências. E em 1996, nós temos a LDB, onde está explícito no artigo 26 que a educação física é integrada à proposta pedagógica da escola e componente curricular da educação básica, ajustando as faixas etárias. Ok? É um breve resumo da história da educação física. Beleza? Então, veja, a educação física como concepção e importância social. Ele traz a educação física como cultura corporal. Dentre as produções dessa cultura corporal, algumas foram incorporadas pela educação física em seus conteúdos,
como jogo, esporte, dança, ginástica, luta. Independente de qual seja o conteúdo escolhido, os PCNs vêm dizer que os processos de ensino e aprendizagem devem considerar as características dos alunos em todas as suas dimensões: cognitiva, corporal, afetiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção social. E a cultura corporal e cidadania. A concepção de cultura corporal amplia a contribuição da educação física escolar para o pleno exercício da cidadania. Permite vivenciar diferentes práticas corporais advindas das mais diversas manifestações culturais. E ainda, aprender e ensinar a educação física no ensino fundamental. Ele traz sobre isso que o aluno precisa ser considerado como um todo, com seus aspectos cognitivos, afetivos e corporais. Não se restringe ao simples exercício de certas habilidades e destrezas, mas sim de capacitar o indivíduo a refletir sobre suas possibilidades. E quanto ao automatismo e à atenção? Mediante isto, essa tendência para a automatização é favorável aos processos de aprendizagem das práticas da cultura corporal, desde que compreendida como uma questão de não ser uma única função, mas uma função dinâmica, mutável, pode ser variada como parte integrante e não como meta do processo de aprendizagem. E a afetividade e estilo pessoal. Neste índice, pretende refletir de que forma os afetos, sentimentos e sensações dos alunos interagem com a aprendizagem das práticas da cultura corporal. Quanto aos portadores de deficiências, é de fundamental importância que eles venham participar. Então, pensar em uma aula inclusiva, não é verdade? Que alguns cuidados sejam tomados e que seja possível que essa criança interaja em grupo, respeitando suas limitações e, ao mesmo tempo, dando a oportunidade para que elas desenvolvam as suas potencialidades. Beleza? Então, como objetivos gerais de educação física no ensino fundamental, espera-se que, ao final do ensino fundamental, os alunos sejam capazes de participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas, construtivas com os outros, adotar atitude de respeito mútuo, dignidade, solidariedade em situações lúdicas e esportivas, repudiando qualquer espécie de violência, conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações de cultura corporal do Brasil e do mundo. Ainda como objetivos gerais da educação física no ensino fundamental, reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os com os efeitos sobre a própria saúde de recuperação, manutenção e melhoria da saúde coletiva, solucionar problemas de ordem corporal em diferentes contextos, reconhecer condições de trabalho que comprometam os processos de crescimento e desenvolvimento, conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal que existem nos diferentes grupos sociais, conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como reivindicar locais adequados para promover atividades corporais de lazer. Então, os conteúdos de educação física no ensino fundamental, os PCM vêm trazer alguns critérios de seleção e organização dos conteúdos, que vem a ser a relevância social, cuja na aprendizagem favorece a ampliação das capacidades de interação sociocultural, as características dos alunos e as características da própria área da educação física. E para isso traz um bloco de conteúdos, que vem a ser o conhecimento sobre o corpo, esportes, jogos, lutas e ginástica, e atividades rítmicas e expressivas.
Para os critérios de avaliação em educação física, os parâmetros curriculares nacionais consideram que a avaliação deve ser algo útil tanto para o aluno como para o professor, para que ambos possam dimensionar os avanços e as dificuldades dentro do processo de ensino e aprendizagem e torná-lo cada vez mais produtivo. Então, os PCNs, ele divide por ciclos, né? E nesse primeiro, e cada ciclo ele traz o que se espera daquela avaliação, de critério de avaliação. Então, o primeiro ciclo, ele fala sobre o ensino e aprendizagem de educação física, que ao ingressar a criança nessa fase do primeiro ciclo, ela já tem uma série de conhecimentos sobre o movimento, corpo e cultura corporal, frutos de experiência pessoal, das vivências dentro do grupo social em que estão inseridas e das informações vinculadas pelos meios de comunicação. Então, espera-se que ao final do primeiro ciclo, os alunos sejam capazes de participar de diferentes atividades corporais, procurando adotar uma atitude cooperativa e solidária sem discriminar os colegas pelo desempenho ou por razões sociais, físicas, sexuais ou culturais. Conhecer algumas de suas possibilidades e limitações corporais de forma a poder estabelecer algumas metas pessoais, qualitativas e quantitativas. Conhecer, valorizar e apreciar e desfrutar de algumas das diferentes manifestações de cultura corporal presentes no cotidiano, organizar autonomamente alguns jogos, brincadeiras ou outras atividades corporais simples. E ainda, como conteúdos de educação física para o primeiro ciclo, você pode utilizar os jogos, brincadeiras, atividades lúdicas, expressivas, participação em diversos jogos, explicação e demonstração de brincadeiras, discussão de regras dos jogos, avaliação do próprio desempenho do aluno, apreciação e valorização das brincadeiras contadas, pertencentes àquela localidade, trazendo, né, como falava no critério de conteúdo, a realidade da criança. Então, como critério de avaliação no primeiro ciclo, ele traz que a criança precisa enfrentar desafios corporais em diferentes contextos, como circuitos, jogos e brincadeiras, participar das atividades respeitando as regras e a organização, interagir com seus colegas. No segundo ciclo, o ensino e aprendizagem da educação física, neste segundo ciclo, é de se esperar que os alunos já tenham incorporado a rotina escolar, atuem com maior independência e dominem uma série de conhecimentos. Então, vai ser o objetivo deste segundo ciclo da educação física participar de atividades corporais, adotar atitudes de respeito mútuo, conhecer os limites e as possibilidades do próprio corpo, conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas das diferentes manifestações da cultura corporal, organizar jogos, brincadeiras ou outras atividades corporais, analisar alguns dos padrões de estética, beleza e saúde presentes no cotidiano. E como conteúdos de educação física para este segundo ciclo, os conteúdos abordados serão, na realidade, desdobramentos e aperfeiçoamento dos conteúdos do ciclo anterior. As habilidades corporais devem contemplar desafios mais complexos. Nas atividades rítmicas e expressivas é possível combinar a marcação do ritmo com o movimento coordenados entre si. E ainda as informações sobre aspectos históricos, contextos sociais em que os jogos foram criados, as regras e as estratégias básicas de cada modalidade podem e devem ser abordados. Participação em atividades competitivas, respeitando as regras e não discriminando os colegas. Reflexão e avaliação do seu próprio desempenho e dos demais. Para critérios de avaliação da educação física para o segundo ciclo, enfrentar desafios, colocar em situações de jogo e competições, respeitando as regras e adotando uma postura cooperativa, estabelecer algumas relações entre as práticas de atividades corporais e a melhoria da saúde individual e coletiva, e valorizar e apreciar diversas manifestações da cultura corporal, identificando suas possibilidades de lazer e aprendizagem.
E por último, ela traz, nesse primeiro momento dos PCNs, orientações didáticas, que vem a ser, nesse sentido, dizer que a presente proposta aborda a complexidade das relações entre corpo e mente no contexto sociocultural, tem como princípio a igualdade de oportunidades para todos os alunos e o objetivo de desenvolver as potencialidades de um processo democrático e não seletivo. Assim, nas aulas de educação física, o professor deverá sempre contextualizar a prática, considerando as suas várias dimensões de aprendizagem, priorizando uma ou mais delas e possibilitando que todos os seus alunos possam aprender e se desenvolver. Ok? Bom, esses foram os conteúdos dos PCNs. Muito obrigado por assistir. Não deixe de se inscrever. Isso me dá ânimo para fazer novas aulas e muito obrigada.